Racismo é uma forma de opressão baseada em diferenças percebidas entre grupos raciais sustentada por estruturas históricas, sociais e culturais que perpetuam desigualdades mais do que o preconceito. O racismo é um sistema que molda relações de poder e afeta vidas diariamente. Ao longo de séculos, o projeto colonialista europeu moldou terras e vidas no Atlântico. A busca desenfreada por riqueza levou à instauração de um sistema brutal, à escravização de milhões de africanos, puxados à força de seus lares. Esses homens, mulheres, crianças foram embarcados em navios negreiros rumo às Américas, atravessando que ficou conhecido como o Triângulo do Comércio. Cheio de areia, aonde preto velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias, aonde preto velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias. No porão das embarcações, corpos comprimidos se tornavam mercadorias. Juntos experimentavam o cheiro da morte e o silêncio dos que já, sem forças, não podiam gritar. Sobreviventes desta travessia eram vendidos em praças e mercados. Os jornais da época estampavam anúncios frios, vendas de negros saudáveis, escravos para serviço doméstico, textos que tentavam reduzir vidas humanas a produtos negociáveis. Em uma das suas passagens pelo Brasil, o naturalista inglês Charles Darwin registrou em seu diário o horror ao ver um homem negro sendo espancado publicamente. Para ele, aquilo era uma mancha indelével na história da humanidade, mas a resistência à opressão nunca foi silenciada. No dia 19 de agosto de 1832, deixamos finalmente a costa do Brasil. Dou graças a Deus e espero nunca mais visitar um país de escravos. Até o dia de hoje, sempre que ouço um grito distante, lembro-me vividamente do momento doloroso que senti, quando passei por uma casa em Pernambuco. Ouvi os mais angustiosos gemidos, e não tenho dúvida nenhuma de que algum miserável escravo estava sendo torturado. Entretanto, sentia-me tão impotente quanto uma criança. Julguei que os gemidos partiam de um escravo trucidado, pois me disseram ser este o caso em outra ocasião. No Rio de Janeiro, morei em frente a uma velha senhora, que possuía parafusos para comprimir os dedos de suas escravas. Estive numa casa onde um jovem mulato sofria, diariamente a cada hora, aviltamentos, castigos e perseguições, suficientes para despedaçar o espírito mesmo do animal mais desgraçado. Em Maricá, um grupo de caçadores saiu no encalço de alguns escravos. A certa altura, os foragidos se viram encurralados em um precipício. Uma escrava de certa idade preferiu atirar-se no abismo a ser capturado pelo capitão do mato. Praticado por uma matrona romana, esse ato seria interpretado como amor à liberdade, mas vindo de uma negra pobre, disseram que tudo não passou de um gesto bruto. Quais foram as formas mais impactantes de resistência dos escravizados no Brasil colonial? Quando a gente pensa na questão da forma, né, de resistência, a gente vê desde forma simples até mais a questão ali de buscar realmente maneiras mais radicais, né? Então a gente tem a questão que começava ali nas fazendas, com a fuga, que acontecia muito, mas é importante a gente pensar que também houve uma resistência cultural muito grande. Então, quando a gente estuda sobre a questão da escravidão no Brasil, quando a gente estuda sobre a questão de luta desses escravos, a gente percebe que uma forma que eu julgo, né, que eu penso, e assim como vários outros historiadores, como sendo a questão muito importante,
é a questão cultural. Então, a resistência cultural deles é um ponto importante, que eu acho que é pouco falado, mas é de muita relevância. Então, quando ali eles, no meio da noite, eles resolviam fazer a sua dança, eles resolviam manter viva as suas tradições religiosas, isso é algo que foi muito importante. A formação dos quilombos, né? Então, é uma forma de resistência, e eu acho a história dos quilombos algo de muita relevância, né? Porque mostra essa resistência de uma forma completa. Tanto a resistência que ia para a questão mais de violência, né? Então, para tentar se salvar, como também a questão cultural ali dos quilombos. E eu ouvi uma fala hoje que eu fiquei encantado, assim, né? Que é justamente essa perspectiva do aquilombar, né? O aquilombar, ele, por exemplo, quem lutou, ele tinha em mente não a questão do racismo, que ele vai se estruturando, mas pensando em África, seus territórios, né, corporais, os seus territórios simbólicos, territoriais mesmo, da terra, da cultura. E eles queriam isso aqui, né? Eles queriam que isso acontecesse. Então, eu acho que é isso. Quando a gente fala de educação racista, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Nesse processo de resistência, de mostrar a força que aquela população tinha. Então, quando você percebe que eles conseguiam fugir das fazendas, que eles conseguiam instaurar um regime próprio ali. Então, eles saíam de um processo de exploração para um processo de criação. Então, eu acho muito interessante ver o quilombo dessa forma. Então, eu saio de um processo de exploração que eu vivo e eu vou criar algo, né? Então, o quilombo ele se torna ali uma sociedade. Então, eles viviam em sociedade, eles se organizavam em sociedade. Então, o quilombo, ele é, sim, um elemento de resistência extremamente importante. Ele mostra que é possível, né? Que eles vão criar mecanismos para tentar se livrar. No final do século XIX e início do século XX, teoria pseudocientífica emergiram na Europa e nas Américas, buscando justificar desigualdades sociais e raciais por meio de argumentos biológicos. Vivendo numa sociedade brasileira, racista, em que pessoas foram escravizadas, nós temos, pensar no contexto acadêmico, nós temos a criação de diversas teorias que justificavam essas desigualdades. Então, na verdade, se a gente for pensar na história, por exemplo, tem diversos discursos, não apenas discursos que partem, por exemplo, naquele contexto de um viés religioso, que justificava, por exemplo, a pessoa não tinha alma, pessoas negras não tinham alma, por isso dadas, que na verdade o que se estava fazendo nesse processo de escravização, de forçar as pessoas ao trabalho não remunerado, escravização que chama, era uma espécie de purificação da alma dessas pessoas. Então, assim, diversos discursos, mas existiu também um discurso científico que justificava esses processos. E dentro desse discurso científico, pessoas que hoje em dia a gente pode chamar, primeiros antropólogos, contribuíram muito para esse discurso científico. Então, pensando nessa história da antropologia, alguns antropólogos utilizavam o estudo até no sentido de comparar, por exemplo, o tamanho dos crânios, o formato dos crânios das pessoas para justificar que pessoas eram superiores a outras. E aí a gente pode pensar que a partir desse discurso científico que foi utilizado para justificar a escravização,
se pensava que esse europeu era superior a partir dos traços físicos, a partir de elementos genéticos. Então, na verdade, quando a gente fala de eugenia, a gente está falando o quê, né? De uma construção que compreende que uma raça é melhor e que busca, na verdade, um melhoramento genético, faria que, né, se melhorasse aquela sociedade, no caso a sociedade brasileira, Então, para melhorar a sociedade brasileira dentro desse pensamento eugenista, a sociedade brasileira deveria ser embranquecida. Então, tem toda uma discussão, por exemplo, o professor Kabengele Munanga faz sobre a miscigenação. Na verdade, o que se defendeu no Brasil, né? O melhoramento racial a partir da vinda de europeus para cá, né? A partir então de um incentivo financeiro, não tem outro nome, né? Porque na verdade foram dados terras, né? E todas as possibilidades para colônias europeias serem constituídas no Brasil. Então, o que era isso, né? Era uma ideia de que a mistura de pessoas brancas com pessoas negras e indígenas produziria uma degeneração, vou usar essa palavra, que eram palavras que eles usavam na época, degeneração da raça, e que a vinda de mais pessoas brancas, pessoas europeias, para cá produziria um melhoramento da sociedade brasileira. Então, eles estão falando de um melhoramento que é genético, mas o que eles estavam falando era o quê? Que esse melhoramento genético produziria um melhoramento cultural, porque entendia que pessoas negras eram degeneradas, e agora que eram as expressões usadas na época, né, da colonização. Então, por exemplo, discurso de que pessoas negras e indígenas eram primitivas, selvagens. Então, era contra esse entendimento que eles tinham, né, de pessoas indígenas, que se produziria esse melhoramento. Então, se produziriam pessoas mais cultas a partir do quê, né? Desse apagamento de traços raciais negro e indígena. No Brasil, essas teorias não só influenciaram a percepção da população negra e indígena, mas também deram origem a políticas de branqueamento que moldaram a estrutura social do país. As ideias foram apropriadas para justificar políticas de branqueamento. Em um país marcado pela escravidão, a elite branca via a grande população negra e mestiça como um problema a ser resolvido. O branqueamento foi concebido como uma solução para melhorar a raça, promovendo a imigração em massa de europeus e incentivando a miscigenação com o objetivo de diluir as características fonotípicas negras ao longo do tempo. Essa ideologia refletia um profundo racismo estrutural que desvalorizava a cultura e a identidade negra, enquanto exaltava os traços europeus como símbolos de progresso. Tudo isso a gente sabe que existem essas desigualdades, inclusive no campo da educação. Então, isso acontece a partir desses processos históricos, né? Dessas relações de poder que colocam pessoas brancas hegemonicamente, né? Nos espaços em que vão tomar decisões sobre a vida das pessoas, e não são essas pessoas brancas que vivenciam essa desigualdade, né? Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil.